Boa noite, ser noturno. Se há um lugar onde o sobrenatural e o mundano se cruzam, esse lugar são as estradas. Longas, escuras, solitárias. São testemunhas silenciosas de segredos e horrores que a maioria das pessoas jamais verá. Muitos caminhoneiros relatam experiências inexplicáveis durante suas viagens, encontros com o que não deveria existir. São essas histórias que contarei agora. Era uma noite fria e solitária, quando Ernesto dirigia por uma rodovia pouco movimentada no interior do Brasil. O relógio no painel marcava 2h37 da madrugada. E tudo o que ele queria era chegar ao posto de gasolina mais próximo para esticar as pernas e tomar um café. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo ronco do motor e pelo chiado do rádio PX. Foi então que ele viu um homem parado no acostamento, usando um terno escuro, de pé sob a luz fraca de um poste solitário. Ernesto não costumava dar carona, mas algo no homem o fez reduzir a velocidade. Talvez o fato de ele estar tão bem vestido no meio do nada, ou o olhar vazio que lançou ao caminhão. Contra seu instinto, parou. "Boa noite, amigo. Para onde está indo?" Ernesto perguntou, observando o estranho subir lentamente na cabine. "Para onde o senhor puder me levar", respondeu o homem, sem esboçar emoção. A viagem seguiu em um silêncio incômodo. O homem olhava fixamente para a estrada, sem piscar. Ernesto sentia um arrepio percorrer sua espinha, como se algo estivesse errado. Tentou puxar assunto, mas o estranho respondia com frases curtas e vazias. Quando passaram por uma ponte antiga, o homem finalmente falou algo estranho. "Foi aqui que eu morri." O caminhão tremeu. Ernesto olhou para o banco do passageiro, mas estava vazio. O espelho retrovisor refletia apenas a escuridão da estrada. O caminhoneiro parou bruscamente, saiu do veículo com o coração disparado, mas não havia ninguém ali. A porta ainda estava trancada por dentro. No dia seguinte, ao contar o ocorrido no posto, um dos frentistas empalideceu. Explicou que, anos atrás, um homem com a mesma descrição havia sofrido um acidente fatal naquela ponte. Desde então, caminhoneiros relatavam o mesmo encontro. Alguns diziam que, se o ignorassem, sentiam um peso enorme nos ombros até a saída da estrada. Ernesto nunca mais dirigiu por aquela rota. Boa noite, ser noturno. Mário era caminhoneiro há mais de 20 anos e já tinha ouvido todo tipo de histórias sobre assombrações nas estradas, mas nunca acreditou nelas. Para ele, a vida na boleia era simples: dirigir, entregar e voltar para casa, até aquela noite. Já passava das 3 da manhã quando ele cruzava uma rodovia deserta no interior do Paraná. O rádio PX chiava de vez em quando, mas ninguém respondia suas chamadas. O sono começava a pesar, então resolveu sintonizar alguma estação de música para espantar o cansaço. Girou o dial, mas todas as frequências estavam em silêncio. De repente, um chiado forte preencheu a cabine e uma voz rouca ecoou pelos alto-falantes. "Você me escuta?" perguntou a voz. Mário olhou para o rádio, confuso. A transmissão estava estranha, com um tom metálico, como se fosse muito antiga. "Quem está falando?" ele perguntou, tentando disfarçar o incômodo. "Ajude-me! Estou preso! Na estrada!" A voz respondeu, cortada por estática. Um arrepio subiu pela espinha de Mário. Ele sabia que aquele rádio só alcançava poucos quilômetros. Então, quem estaria transmitindo? "Onde você está?" perguntou agora mais alerta. A resposta veio com um zumbido sinistro. Então, a voz murmurou algo que fez seu sangue gelar. "Atrás de você." Mário olhou pelo espelho retrovisor e sentiu o coração parar por um segundo. Uma figura indistinta estava na carroceria do caminhão, os olhos brilhando no escuro.
Ele pisou no acelerador, tentando ignorar o medo que subia por seu peito. O rádio chiou novamente, e a voz disse algo ainda mais aterrorizante. Eu nunca vou embora. Desesperado, Mário manteve os olhos na estrada, dirigindo o mais rápido que podia. Só quando chegou a um posto iluminado, a sensação de presença desapareceu. O rádio voltou ao silêncio, como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, ao relatar o ocorrido a outros caminhoneiros, um deles o olhou com preocupação. Disse que há anos, naquela mesma estrada, um caminhoneiro sofreu um acidente fatal. Seu rádio ficou transmitindo uma última mensagem de socorro até que as baterias se esgotassem. Desde então, alguns motoristas afirmavam captar sua voz em noites de névoa. Mário nunca mais ligou o rádio durante a madrugada. Boa noite, ser noturno. Jorge era um caminhoneiro experiente, acostumado a percorrer longas distâncias, transportando todo tipo de mercadoria. Mas nada o preparou para aquela noite em que precisou fazer uma entrega urgente no interior de Minas Gerais. O contratante pediu que ele transportasse uma carga lacrada e não fizesse perguntas. O pagamento era generoso demais para recusar. Assim que pegou a estrada, sentiu um desconforto inexplicável. O caminhão parecia mais pesado do que deveria. A cada quilômetro percorrido, Jorge sentia um arrepio na espinha, como se estivesse sendo observado. O rádio PX falhava e a estrada parecia mais escura do que o normal. Depois de algumas horas dirigindo, ele resolveu parar em um posto para tomar um café. Enquanto enchia a xícara, um velho, sentado no balcão, olhou fixamente para ele. Você está carregando coisa errada, filho, disse o velho, cuspindo no chão. Jorge franziu a testa. Como assim, essa carga? Tem coisa dentro que não devia estar mais nesse mundo. O sangue de Jorge gelou. Ele voltou para o caminhão e decidiu dar uma olhada na carga. Quando abriu a lona, sentiu um cheiro podre e viu que a caixa estava levemente aberta. Algo se moveu lá dentro. Foi quando ouviu um gemido baixo. Uma voz sussurrou seu nome. Jorge entrou na cabine e arrancou com o caminhão. O suor escorria por sua testa enquanto a voz ficava cada vez mais alta. Olhou pelo retrovisor e viu sombras se contorcendo na carroceria. Algo estava tentando sair. Sem pensar, desviou o caminhão para um barranco e saltou antes da colisão. A carga se despedaçou na estrada, revelando caixões antigos e ossos espalhados pelo asfalto. Na manhã seguinte, ninguém soube explicar de onde vinham aqueles caixões ou quem havia contratado Jorge. Apenas uma coisa era certa: ele nunca mais aceitou transportar uma carga sem saber o que havia dentro. Boa noite, ser noturno. A Rota 319, que liga o Amazonas a Rondônia, sempre foi envolta em mistérios. É uma estrada maltratada, cheia de trechos inóspitos, onde o asfalto parece ser engolido pela mata densa. Caminhoneiros evitam passar por ali durante a noite. Alguns falam de assombrações, outros de desaparecimentos. Carlos, um caminhoneiro experiente, nunca acreditou em nada disso. Pelo menos, até encarar aquela estrada sozinho. Naquela noite, o nevoeiro era espesso e os faróis mal iluminavam o caminho. O rádio estava mudo e a única companhia de Carlos era o barulho do motor. Depois de horas dirigindo sem ver um único carro, ele começou a se sentir observado. O desconforto crescia a cada quilômetro. Foi quando viu a silhueta de uma mulher parada no meio da estrada. Vestia um vestido branco, o rosto encoberto pelos cabelos longos. Carlos freou bruscamente. Seu coração martelava. A mulher não se moveu.
Por um instante, ele pensou em desviar e seguir viagem, mas algo em seu instinto dizia que isso não seria uma boa ideia. Então piscou os faróis e buzinou. Nada. Com um frio na espinha, ele se preparava para dar a ré quando, de repente, a mulher se moveu. Mas não como alguém normal. Seu corpo parecia deslizar pelo chão. Em questão de segundos, ela estava ao lado do caminhão. Bateu na janela e Carlos, petrificado, viu um rosto cadavérico, os olhos negros como breu. Uma voz cortante sussurrou. "Você pode me dar uma carona?" Carlos gritou e acelerou, jogando o caminhão para frente. Olhou pelo retrovisor, mas a mulher havia desaparecido. O medo o acompanhou até o próximo posto, onde encontrou outros caminhoneiros. Quando contou sua história, um dos homens ficou pálido e disse: "Muitos já viram essa mulher. Dizem que ela morreu nessa estrada tentando pedir ajuda depois de um acidente. Mas ninguém parou para socorrê-la." Carlos nunca mais passou pela Rota 319. É noite. A estrada está deserta. A única companhia é o som constante dos pneus tocando o asfalto e o farol que ilumina uma faixa estreita e sem fim à frente. Aquelas estradas rurais, distantes das grandes cidades, são uma espécie de limite entre o conhecido e o desconhecido. E quem passa por lá como nós, caminhoneiros, sente um misto de respeito e desconfiança pelo que se esconde no escuro. Vou contar a história de uma viagem que fez com que eu repensasse tudo o que eu sabia sobre essas estradas e a solidão que elas impõem. Meu nome é Marcos e trabalho como caminhoneiro há quase 15 anos. Já passei por todas as condições possíveis. Tempestades, neblina, calor insuportável e, claro, noites como essa, onde a estrada parece se alongar infinitamente, sem fim, sem esperança. Eu estava voltando de uma entrega na região de Porto Feliz, no interior de São Paulo, e pegava a rodovia Anhanguera, uma das mais conhecidas entre os motoristas de carga. Era madrugada e o relógio já marcava 13h30. Eu estava cansado, mas precisava chegar logo à cidade para descarregar o caminhão e ir para casa. A estrada estava particularmente vazia naquela noite, mais do que o normal. Não havia outros caminhões à vista. E o movimento de carros era quase inexistente. O rádio, geralmente um companheiro nas horas solitárias, estava com a música bem baixa. Eu estava perdido nos meus próprios pensamentos, quando notei algo estranho. Uma figura, a quilômetros de distância, aparecia na beira da estrada. Primeiramente, pensei que fosse uma pessoa pedindo carona. Mas, conforme me aproximava, percebi que a figura não se movia. A imagem era de um homem, parado à margem da estrada, olhando para mim. Ele usava um casaco escuro e seu rosto estava coberto por uma sombra, impossibilitando qualquer detalhe. Minha mão, instintivamente, foi até o volante apertando um pouco mais forte. Passei por ele a uma velocidade considerável, mas algo no fundo da minha mente me dizia que algo estava errado, como se aquela figura fosse diferente. Decidi então olhar para trás. Não sei o que me fez fazer isso, talvez uma sensação estranha que me apertava o peito. E lá estava ele, andando na direção do meu caminhão, rápido demais para ser um simples pedestre. No entanto, a sua figura não parecia crescer ou diminuir em tamanho. Era como se ele estivesse seguindo uma linha invisível ao longo da estrada, sem sequer se mexer de forma natural. Acelerei o caminhão. Foi quando as coisas começaram a se tornar ainda mais estranhas. Eu olhei novamente pelo retrovisor e agora o homem estava a apenas alguns metros do caminhão, com uma postura rígida, imóvel, mas com um olhar que parecia atravessar minha alma. Nesse momento, senti um arrepio na espinha. Parecia que ele estava esperando algo. No fundo, a minha razão dizia que aquilo não passava de uma alucinação causada pelo cansaço. Afinal,
O que um homem faria parado a essa hora no meio da estrada deserta? Mas a sensação de estar sendo observado era palpável. Eu podia ouvir a respiração acelerada do meu próprio corpo, sentindo o ar mais denso dentro da cabine. Decidi acelerar ainda mais. O farol do caminhão iluminava uma grande extensão da estrada, mas à medida que eu avançava, algo parecia me puxar para trás. Uma força invisível, como se a estrada quisesse me engolir. Em um piscar de olhos, o homem desapareceu, como se tivesse sumido no ar. Mas não foi o alívio que eu esperava. Pelo contrário, agora uma sensação de tensão crescente tomou conta de mim. A estrada parecia diferente. As luzes dos postes, que antes estavam visíveis à distância, agora estavam ausentes. O escuro era absoluto. Olhei mais uma vez para o retrovisor e, com o coração acelerado, vi que o homem não estava mais atrás de mim. Porém, algo mais chamava a atenção. No horizonte, uma fumaça espessa começava a surgir, como se um incêndio estivesse tomando conta de algum lugar distante. O ar ficou pesado e o cheiro de queimado invadiu a cabine. Algo não estava certo, e esse sentimento se intensificava a cada metro percorrido. O que mais me assombrava, além do cheiro estranho, era a sensação de que não havia mais saída. Eu estava preso, como se a estrada tivesse se transformado em um labirinto sem fim. Nesse momento o rádio falhou completamente. Só ouvia o som do motor e o vento batendo forte contra as janelas. Eu estava em um estado de pânico e o cansaço não ajudava. A noite parecia ter engolido o mundo inteiro e eu estava preso dentro daquele caminhão, sozinho. Foi então que vi algo no asfalto. Uma marca, algo que se parecia com um arranhão profundo, como se uma grande criatura tivesse arrastado suas garras ao longo da estrada. Meus olhos percorreram a marca até o final, onde uma forma obscura parecia se mover, talvez uma sombra ou algo mais. Acelerei sem pensar. O barulho do motor e o som das rodas sobre o asfalto tornaram-se cada vez mais intensos. A sensação de estar sendo seguido, observado, era insuportável. Eu não sabia mais o que era real e o que era fruto da minha mente. Quando dei por mim, a fumaça estava ainda mais densa e eu mal conseguia enxergar à frente. Em um piscar de olhos, vi algo mais no meio da estrada. Uma figura encapuzada, parada, com os braços levantados para o céu. O cheiro de fumaça agora se misturava com algo podre, quase nauseante. Sem tempo para processar, desviei bruscamente para a esquerda, mas foi tarde demais. A cabine foi tomada por um grito estridente, algo que não parecia humano. Eu tentei controlar o caminhão, mas as mãos tremiam. De repente, senti o impacto de algo pesado bater contra a lateral do veículo. O caminhão começou a rodar e a última coisa que vi foi uma figura, esquelética e com os olhos brilhando em um tom verde estranho, se aproximando. Acordei no dia seguinte no hospital. O caminhão estava completamente destruído, mas não havia sinais do que aconteceu. Nenhuma evidência de acidente, nenhum vestígio da figura que eu vi na estrada. Apenas o silêncio profundo. A estrada, dizem, guarda mais do que simples quilômetros de asfalto. Ela guarda segredos que preferem permanecer enterrados na escuridão da noite. Desde aquele dia, eu nunca mais passei por aquela região. E sempre que alguém me pergunta sobre o que aconteceu, a única coisa que eu posso dizer é: não se aventure sozinho à noite. Porque se você vir uma figura à beira da estrada, talvez seja tarde demais para voltar atrás. E aí, gostou desses relatos? A estrada esconde muitos segredos e a noite é o cenário perfeito para o que não conseguimos explicar. Se você quer mais histórias de arrepiar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E claro, compartilhe esse relato com seus amigos. Quem sabe a próxima história não tenha algo a ver com eles. Fique atento, porque o terror está mais perto do que você imagina. Nos vemos no próximo vídeo, se você tiver coragem.